Bom dia, final do ano chegando, muitos viajando e sentimos aí a ausência de muitos irmãos, mas graças a Deus por nós que estamos aqui. Lembrando aos irmãos que nós teremos nosso momento de culto de fim de ano, só que será às 19 horas, 19 horas, e não terá o culto de quarta-feira, culto de oração. Se eu não me engano, é quinta-feira, não é isso? Então, dia 31 é quinta? Obrigado. Dia 31 é quinta, será às 19 horas. 19, né, pastor Jaime? 19 horas. Então, nós teremos nosso culto, será de 19 até 7 da noite, até 8h30, e aí cada um vai para a sua localidade, sua residência, sua família, ou dos seus parentes, porque nós não teremos o tradicional jantar, né, da virada de ano. Sei que tem muitos irmãos tristes, né, inconsolados, mas é o jeito. Nós temos que fazer assim, mas está acabando, se Deus quiser, em 2022, pelo menos do meio do ano para lá, a gente espera que as coisas melhorem. Lembrando, eu estou falando de 2022 mesmo, não brincando. Eu acho que 2021 vai ser muito parecido com esse ano. Já estou me preparando para que eu não, me frustre com alguma situação. Mas não quero ser negativo também, né? Não sei se a vacina vai dar certo ou não. Sei que, bem. Mas vamos lembrar também de dar os parabéns para nossa irmã Leila, né? Esposa do pastor Jaime, faz aniversário hoje. Então, quando você a vi saindo ali da sala, deve estar lá na sala das crianças, né? Aí você surpreende ela ali, vai ficar muito feliz e constrangida, mas feliz. Você dá os parabéns para ela e vai ser legal. Hoje nós vamos meditar num texto diferente de Lucas. Sei que o pastor já me programou tudo para Lucas, mas é porque chega no fim de ano, eu imaginei que não dava para a gente ver tudo que nós gostaríamos de Lucas hoje. E para eu não começar uma mensagem hoje e terminar só no ano de 2021, então nós vamos meditar num texto lá em Miqueias, capítulo 6, profeta Miqueias, capítulo 6. E enquanto você está procurando esse texto na sua Bíblia, lá nos profetas menores chamados, chegando perto da virada de ano, algo que nós devemos refletir é o que você espera de Deus. Nós temos muitas expectativas sobre Deus e esperamos muito de Deus. Espero que Deus me abençoe, espero que Deus me cure, espero que Deus me dê dinheiro, né? Espero que Deus me dê saúde, que Deus me dê alegria. Nós temos essas expectativas de Deus. Então, quando você responde à pergunta, o que eu espero de Deus? Esperamos tudo isso. Proteção e muita coisa mais. E Deus abençoa e nos dá tudo isso. Mas normalmente nós não pensamos nesta pergunta formulada ao inverso. O que é que Deus espera de mim para 2021? Já parou para pensar nisso? O que é que Deus espera de mim para o ano que vem? Normalmente o ano vai passando e entra outro ano, e Deus vai nos dando bênçãos e alegrias, e nós só pedindo a Deus e Deus abençoando. Amém. Nada de errado até aí. Você deve pedir mesmo. O Senhor se alegra quando nós o buscamos, para pedir, para agradecer, para ter um relacionamento com Deus. Mas é importante nós pensarmos também o que é que o Senhor espera de mim. E Miqueias, o profeta, ele lembrou dessa pergunta quando estava profetizando lá para o povo de Judá, século VIII a.C. Ele foi um profeta no mesmo período do profeta Isaías, só que talvez para uma região mais rural da província ali de Judá, do reino de Judá. E lá em Miqueias, capítulo 6, vamos ler do verso 1 ao verso 8 aqui, pensando nessa pergunta, o que é que o Senhor espera de mim? Miqueias 6, 1. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo.
Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi, e enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que ele respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei ao meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O que é que o Senhor espera de nós? Deus espera de nós uma vida transformada. É isso que o Senhor espera de nós. Essa transformação começou na nossa conversão, quando Jesus nos tirou das trevas do pecado. Mas você pode ter dado uma estagnada aí na sua vida. Eu também. O que é que Deus espera de mim? Vida transformada. Ano após ano tem que haver transformação. E essa transformação está à nossa disposição. Deus opera em nós. Basta querer. Basta querer. Se a vida não está sendo, sua vida não está sendo transformada pelo poder de Deus, é porque você não quer. Porque Deus está pronto para transformar a sua vida mais e mais, para que eu e você sejamos a semelhança de Jesus. Para compreender isso muito bem, nós temos que ler esse texto de modo mais profundo e observar pelo menos aqui 3 momentos dentro desse texto. O primeiro momento é que nós temos que compreender que temos uma pendência com o Senhor. O reino de Judá aqui tinha uma pendência com Deus. Nós também temos pendências com o Senhor, porque nós pecamos. O fato de você não fazer o que Deus quer, não deixa de ser um pecado também. Temos pendências com o Senhor nosso Deus. Não é pendência para a salvação. Jesus morreu na cruz para nos livrar da condenação dos nossos pecados. Mas temos pendências com o Senhor no nosso serviço para com Deus, na nossa adoração, no nosso relacionamento com o Senhor. Israel tinha essa pendência aqui. Miqueias capítulo 6, verso 1 e 2, Deus chama o reino de Judá ali para se defender. Olha o verso 1. Levanta-te, defende a tua causa. Há uma questão, há um problema. Judá está em déficit para com Deus. Levanta-te, Judá. Aí era falando do povo todo, né? E se defende. Explique-se. Por que você não faz o que Deus quer? É isso que Deus está dizendo aqui. E a defesa de Judá era perante os montes. Perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Olha o verso 2. Ouvi montes, a controvérsia do Senhor. Havia uma controvérsia. As coisas não estavam bem entre a nação de Judá e o Senhor. Por quê? A nação de Judá estava vivendo em idolatria. Muitos pecados, distante de Deus. Isaías estava pregando, o próprio Miqueias estava pregando naquela época, outros profetas estavam pregando, mas a nação continuava nos seus pecados. Isso afetava as questões sociais e políticas do reino de Deus. Ali, Israel e Judá. Muito provavelmente, nesse período, Israel já tinha sido levada cativa. O reino do norte, estava só Judá. Judá viu o que aconteceu com a nação irmã, mas continuava nos seus pecados. Havia uma pendência, havia controvérsia com Deus. Ainda no verso 2, e vós duráveis fundamentos da terra. Vou repetir o começo do verso 2. Ouvi montes, a controvérsia do Senhor, e vós duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com seu povo e com Israel. Entrará em juízo, haverá um juízo por causa da controvérsia, porque o povo estava em uma questão contra Deus. Essa questão envolvia pecados, obviamente. É interessante, de uma maneira muito poética, aqui no verso, Deus diz que a nação tem que se defender diante dos montes, diante dos fundamentos da terra. Por quê? Eram nos montes que eles cometiam os pecados. Eles subiam os montes para adorar.
nos altos e cometer pecados de idolatria contra o Senhor, nosso Deus. Então Deus estava dizendo que é ali que eles têm que se arrepender do pecado deles, porque eles têm que enxergar o pecado, se arrepender e voltar para Deus. Eram nos montes, eram nos altos. Deus os estava exortando para que eles se arrependessem e voltassem dos seus pecados de idolatria. E é muito interessante como Deus, ele é benigno. Deus está chamando eles para se defenderem, mas ao mesmo tempo, o Senhor é honesto, é benigno, é sincero com o povo. Olha o verso 3, Deus dizendo: povo meu, que te tenho feito? É como se Deus estivesse dizendo: o que eu fiz de errado para vocês? Eu dou tudo para vocês. E por que vocês têm essa contenda comigo? Por que vocês pecam contra mim? Por que vocês vão adorar outras coisas e não o Senhor? Aí ainda no verso 3, com que te enfadei? Responde-me, né? Em que Deus nos enfada, nos cansa? Então, e Deus, a exclamação aqui é forte: responde-me. Irmãos, nós temos que ter esse relacionamento honesto com o Senhor nosso Deus, porque Ele é honesto para conosco. Deus pergunta, né, o que é que eu tenho feito de mal para você procurar outros deuses. Nós não somos como Judá, que estamos adorando imagens nos montes. Judá estava fazendo isso naquela época. Nós não estamos fazendo isso. Mas nós podemos ter outros deuses nas nossas vidas. Deuses invisíveis aos olhos humanos, mas erigidos no coração. O materialismo é uma divindade, né? O desejo do sucesso, da fama, das vitórias no mundo humano são ídolos, muitas vezes. Outras pessoas nós podemos colocar como ídolos nas nossas vidas, quando eu deixo de fazer a vontade de Deus por conta de outras pessoas, mas cada um vai dar conta de si e vai entender em que ponto eu tenho desagradado ao Senhor. O fato é que o Senhor pergunta, né, o que é que eu tenho feito. Veja a humildade de Deus. Óbvio que Deus sabe que não tinha feito nada. Deus sabe que não estava cansando ninguém, mas a pergunta aqui é para que o povo caia em si e se arrependa do seu próprio pecado. É interessante que em Miqueias, capítulo 3, verso 8, um pouco do contexto do livro, nos mostra o cenário em que eles viviam e por que Deus está colocando Judá na parede, para que Judá se arrependa dos pecados. Olha Miqueias 3, 8. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel os seus pecados. Então, havia era um volume de pecados muito enorme ali no povo de Judá. E o profeta estava investido do poder de Deus, do Espírito de Deus, para falar contra os pecados dessa nação. E a nação não gostava, a nação certamente não gostava de tudo isso. E a quantidade de pecados da nação iria ser, em breve, julgada com o cativeiro babilônico. Isso aqui é século VIII, muito provavelmente entre os anos 740 e 700. O cativeiro foi em 586 a.C., a fase mais terrível do cativeiro babilônico. Ou seja, foram séculos de pregação para que o povo se arrependesse. Então, irmãos, não pense que o Senhor nosso Deus, ele se esquece dos nossos pecados. Você está aí cometendo pecados, você está aí distante do Senhor, e você acha que Deus não está fazendo nada. E você acha que está tudo bem, estou ganhando meu dinheiro, estou com saúde, estou feliz aqui. Olha aí, eu vou ali na igreja um dia ou outro, cometo meus pecados e tudo bem, não está acontecendo nada. Pois é, um dia o Senhor vai também chegar até você, se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, e o Senhor vai perguntar, né? O que é que você tem feito? O que é que você espera de mim? Deus falando a você, certamente através da palavra do Senhor. Ou Deus vai perguntar, o que é que eu tenho feito? Porque você não é fiel. O que é que está faltando? Então temos que nos lembrar o quanto o Senhor nosso Deus é maravilhoso para conosco. E que nós temos certas pendências com Deus. E temos que vencer estas pendências. Você tem alguma pendência com o Senhor?
no ano de 2020, nesse período dessa pandemia, eu ouvi de muitos irmãos, fiquei muito feliz, aproveitei para ler minha Bíblia, ouvi de irmãos que leram 2 vezes a Bíblia nesse ano, por conta da pandemia, aproveitaram o tempo para se dedicar a conhecer mais a Deus. Óbvio que não é só uma leitura por ler, mas é uma leitura reflexiva, meditando nas verdades do Senhor. Ouvi de casais que se aproximaram mais em comunhão um com o outro, conheceram mais um ao outro, mas ouvi também de irmãos que sofreram bastante, tiveram grandes dificuldades e buscaram ao Senhor no meio de toda essa dificuldade. No meio de tudo isso, encerrando o ano 2020, é o momento de pensar qual pendência eu tenho com Deus. E se você perceber qual é, confesse seu pecado, arrependido, peça perdão a Deus e forças para que no ano de 2021, ou melhor, logo depois da oração, não precisa nem esperar a virada de ano, viu? Logo depois da oração, você esteja fazendo aquilo que Deus espera de você. E então Deus, ainda no verso 4 e 5, ele diz aqui para a nação de Judá, através do profeta Miqueias, que não há motivos para o pecado. Não há motivos. E isso nós devemos trazer para nós como um segundo momento nesse texto. Não há motivos para viver em pecados. Pecamos porque queremos, mas não há motivo, porque Deus tem feito tudo. No contexto do reino de Judá, olha o que Deus diz para eles, verso 4. Pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi. Enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, do que ele respondeu Balaão, filho de Beor, do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. O que é que Deus está dizendo aqui? Lembra-te, tudo o que eu fiz por vocês. Não há motivos para vocês pecarem, porque eu dei tudo para vocês. Tirei vocês da escravidão, guiei vocês pelo deserto, dei a vocês uma terra. Lembra o que Balaque queria, chamando Balaão para amaldiçoar vocês? E o que é que Balaão fez? Abençoou, é o que Deus está dizendo. Ou seja, eu fiz tudo por vocês. Eu dei tudo para vocês. Dei uma terra, dei um reino, dei poder, dei tudo. Por que vocês querem pecar contra mim? E isso serve de exemplo para nós. Deus nos deu vida, saúde, alegria, prosperidade, como Deus nos fez prósperos, nos livrou de tantas dificuldades e problemas. Então por que nós escolhemos pecar? Por que escolhemos não ler a Bíblia? Por que escolhemos não orar ou ficar longe de Deus? Por que escolhemos ficar distante do Senhor? Então, isso serve para nós refletirmos e não cometermos os mesmos erros da nação de Israel. Veja quantas coisas maravilhosas Deus fez e protegeu o seu povo. Por isso, não há motivo humano para o pecado. Não há. Isso gera um pensamento, uma reflexão. É que quando eu peco, não é porque Deus me abandonou. Não é porque Deus foi ruim comigo. Eu peco porque eu quero. E lembremos, quando nós formos orar e pedir perdão dos nossos pecados, não peçamos perdão assim: Senhor, se eu pequei, me perdoe. Não, não é assim. Você tem que dizer: Senhor, eu pequei. Eu errei aqui, me perdoe. Não digo se, porque esse sim enfraquece o seu reconhecimento do seu próprio pecado. Agora, você pode também orar pedindo perdão pelos pecados que você cometeu e nem sabe que cometeu. Aí você ora e pede perdão: Senhor, pelos pecados que eu não me lembro, não me recordo, ou cometi e realmente não tive consciência plena, me perdoe também. Então, devemos lembrar que não há motivos para o pecado. Pecamos porque queremos. Deus está dizendo isso para Israel, para ajudar de uma maneira tão clara. Eu fiz tudo por vocês. Por que estão pecando, idolatrando e vivendo longe de mim? E por fim, um segundo momento nesse texto que nos ensina é do verso 6 ao verso 8. Esses versículos vão nos dizer que nós devemos fazer aquilo que Deus requer. Olha o verso 6. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Veja que aqui não é mais Deus falando. Aqui é o profeta imitando a voz do povo. É o profeta dizendo ao povo: como é que vocês devem chegar a Deus? Normalmente Judá fazia como?
cometia os seus pecados de idolatria, adorava outras divindades e adorava o Senhor também. Adoravam os dois. Então eles diziam, não, eu estou bem com Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel. Por quê? Porque eu estou levando o cordeiro para ser sacrificado lá também, no templo. Então, eu não estou em pecado contra o Senhor. A grande questão é que eu adoro o Senhor e adoro os outros deuses também. Irmãos, isso é muito parecido com o que os crentes na modernidade fazem. Nós adoramos o Senhor, mas flertamos com o mundo. Queremos as coisas seculares também. Queremos as coisas dos filhos das trevas. Queremos um pezinho na sociedade de pecado que é atrativa. Parece bonito, gostoso, mas no final é a morte. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós não podemos servir a dois senhores. Ou é Deus, né, ou é o Deus deste mundo. E é isso exatamente que o profeta está dizendo para a nação. Com o que você vai se apresentar diante de Deus? Você acha, Judá, que só sacrificar cordeiro resolve? Você acha que só ir no templo, fazer as orações resolve? Se a sua vida não está transformada? Não resolve. Olha o verso 6. De novo, né? Como me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? É isso que a lei de Moisés diz. Naquela época eles tinham que ir com o cordeiro adorar a Deus. Só que só vale como adoração se o coração do homem estiver transformado. Lembra o que nós estudamos quarta-feira? Circuncisão do coração. Não adianta fazer a circuncisão física se o meu coração também não está circuncidado, santificado, transformado. Não adianta oferecer o cordeiro em adoração a Deus, nesse contexto aqui, no século VIII a.C., se o meu coração também não está arrependido e transformado. Não adianta vir no culto na igreja, nem cantar os hinos lindos e maravilhosos, se o meu coração não está transformado. Essa transformação começa na nossa conversão, mas ela se estende até hoje, todo dia, dia após dia, de glória em glória. Vamos lendo a Bíblia, vamos confessando pecados, vamos aprendendo a ser como Jesus, dia após dia. É uma disciplina, tem que ter esse treinamento. Ninguém conhece a Deus assim, de uma hora para outra. É necessário ler, orar, refletir, e o Senhor vai se revelando a nós, através do seu Espírito Santo. Judá achava que bastava levar o cordeiro, matar ali, pronto, estou bem com Deus. Não. Olha o verso 7. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite, darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Adianta isso? Cordeiros, azeite em oferta a Deus. Isso aqui é um exagero que ele está dizendo. Vou pegar o meu primogênito e sacrificar em adoração a Deus. Será que isso vai adiantar para o perdão dos meus pecados? Não vai. Mesmo que eu mate o meu primogênito, ainda assim, se o meu coração não está transformado, não vai adiantar. E matar o primogênito seria até pecado mesmo naquela época. Isso aqui é um exagero do profeta, para mostrar ao povo que a religião ritualista não resolve nossa demanda para com Deus, nossa questão para com Deus. Nós estamos devendo ao Senhor e passaremos a vida devendo a Deus por tão grande salvação. Certamente Deus não quer que nós paguemos essa dívida, porque é impossível. Mas nós devemos adorá-lo, devemos amá-lo, porque ele nos amou primeiro. Praticar os ritos da igreja, somente praticar os ritos, essa não é a fé que o Senhor requer de nós. É muito mais. Os momentos de culto, os momentos de oração aqui neste prédio, eles são a expressão desta comunidade de convertidos. É o momento de adorar, de agradecer a Deus como comunidade. Mas não ache que só isso é o que Deus requer de você. É muito mais. Ele quer o seu coração transformado. Ele quer que na rua você fale do Senhor Jesus Cristo. Ele quer que na sua família você busque ao Senhor. No seu trabalho, na sua vizinhança, onde quer que você vá, que você carregue
o testemunho de Deus e proclame a verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, não adianta fazer tudo aqui dentro destas paredes e lá fora não ser conhecido como um servo de Deus, uma serva do Senhor Jesus Cristo. Não adianta o ritual ser um coração transformado de um adorador ao Senhor. Olha o verso 8. Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Muito claro. O que é bom? O que o Senhor pede de ti? Primeiro, que pratiques a justiça. Praticar a justiça significa obedecer os mandamentos de Deus. Essa é a justiça de Deus. Obedeça os mandamentos do Senhor. O profeta não está falando isso para salvação. Está falando isso para a santificação do povo. O que é que Deus quer de nós? Obedeça os seus mandamentos, a sua palavra. É isso que Deus quer de nós. Mas também significa uma obediência correta. Não é qualquer obediência. Então tem que ler a Bíblia para entender como obedecer a Deus. Isso é praticar a justiça do Senhor. Mas também diz, ames a misericórdia. O que é amar a misericórdia? Ter misericórdia dos irmãos. É amar o seu irmão. Lá em Filipenses 2, verso 3, nós lemos, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Lá em Efésios 5:21 diz a mesma ideia, que nós devemos nos subordinar, sermos submissos uns aos outros. Então, eu tenho que amar o meu irmão, amar a misericórdia é isso. Eu tenho que amar o meu irmão, sofrer por ele, ajudá-lo, colocá-lo em primeiro lugar, e eu fico ali, né, em segundo lugar. E quem vai me ajudar? O Senhor vai me fortalecer, vai me dar amor para que eu ame o meu irmão. E além de amar a misericórdia, que nós andemos humildemente com o Senhor, nosso Deus. O que é andar humildemente com Deus? É depender de Deus. É reconhecer que Deus é soberano sobre tudo. É não ficar chateado com Deus. É não culpar Deus das coisas. É reconhecer que Deus é soberano e tudo está no controle dele. Vivemos nessa época de pandemia. Andemos em humildade diante do Senhor. Foi a vontade de Deus? Foi. Muita gente morreu e está morrendo? Sim, Deus é o Senhor sobre a vida e sobre a morte. E nós aceitamos o que o Senhor tem para nós, entendendo que Deus não falha, Deus não erra, entendendo que o Senhor jamais vai querer o nosso mal. Um dia, irmãos, nós vamos partir. E Deus sabe o dia certo e vai ser para o nosso bem, porque tudo colabora para o bem daqueles que amam ao Senhor. Perceba então como o Senhor, o que o Senhor espera de nós. Deus não espera de nós só o ritual. Não adianta só vir, cantar, abrir sua Bíblia, estar aí sentado. Isso é uma expressão da sua fé diante de Deus. Mas tem que ter fé. Se for só a expressão, sem a fé no Senhor, sem um espírito do adorador, sem um coração quebrantado e contrito, você é só mais um religioso dos vários religiosos que existem nesse mundo. O que é que Deus espera de nós para hoje, amanhã, para 2021? Corações transformados. Aí o seu cântico se torna adoração. Sua oferta se torna adoração. O seu serviço aqui nessa igreja se torna adoração. E o serviço fora das paredes daqui também vai ser adoração ao nome do Senhor Jesus. Deus espera uma vida transformada. Só relembrando, nós temos uma pendência com o Senhor e temos que nos arrepender e confessar os nossos pecados. Não há motivos para o nosso pecado. Deus não fez nada de errado. Se pecamos foi porque escolhemos o pecado. E o que é que devemos fazer para acertar tudo? Nós devemos fazer o que Deus requer de nós. Uma vida transformada. Não só rituais, mas corações transformados para adorar ao Senhor. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que de modo tão claro nos instrui e nos ajuda, ó Pai, naquilo que o Senhor requer de nós. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas e dos nossos pecados mais escondidos.
Ajuda-nos a sermos honestos e sinceros diante do Senhor, a nos arrependermos, porque o Senhor não nos dá motivo para pecar contra Ti, para estar distante de Ti, cometermos crimes contra o Senhor. Ajuda-nos a termos uma consciência fortalecida pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, para nos arrepender dos nossos pecados e buscarmos uma vida transformada diante do Senhor. Senhor Deus, que essa religião ritualista não esteja no nosso meio. Que sejamos crentes transformados, honestos e sinceros diante do Senhor. E assim, Teu poder agirá através de nós. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos, um bom almoço e até a noite, onde nos encontraremos novamente para adorar às 18h30. Deus abençoe a todos.